Olá pessoal, amigos do CorreioCast, estamos aqui em mais um episódio e dessa vez os meus convidados são a Luana e o Herbert, responsáveis pela Jurema Sagrada em Guaxupé, e eles vão contar um pouquinho do evento que vai acontecer sábado. Então cada um deles vão se apresentar agora e vai ser uma entrevista muito interessante, hein? Vamos acompanhar. Bem-vinda Luana, bem-vindo Herbert. Fala Luana um pouquinho dessa área sua, né? Terapia integrativa. Primeiramente, eu agradecer, né, pelo convite, a gente poder explicar, né, o que é o nosso trabalho. E eu estou como terapeuta integrativa, né, trabalho com a linha do xamanismo, né, fiz um curso na Universidade Holística Brasileira, lá em Maria da Fé. O xamanismo, ele tem uma proximidade bem parecida com a linha junguiana, sobre simbolismo. Né? Então, tem todo um aparato, maracá, tambor, trabalho com ervas, né? E segue muito perto mesmo da linha junguiana. Nesse evento, a gente vai trabalhar com a Jurema. O Elbert vai explicar um pouquinho, né, sobre a Jurema, mas também fica próximo do xamanismo, porque a Jurema, que vem ali do Nordeste, né, é uma proximidade entre o xamanismo e a linha afrodescendente, né? E a gente vai trabalhar com ervas, trabalha ali também com benzimento, né? Vai ter uma entidade caboclo ali trabalhando com a gente, e a gente faz tintura de erva, né? A gente recebe ali a entidade e a entidade faz esse trabalho, né? Macera ali as ervas, depois fica ali um período curtindo e depois a gente acaba doando, né? Para quem precisa de fazer algum tratamento com erva. Muito interessante. Obrigado, Luciné, pelo convite. Faz tempo que a gente está planejando vir aqui, né? Pois é. E a Jurema, ela surgiu tem aproximadamente 2 anos. Eu venho de uma caminhada na espiritualidade que sempre foi impulsionada pela necessidade. Desde pequeno eu via as entidades, né? Então eu sempre procurei ter uma vida próxima do normal, nem sempre eu consegui. E eu fui espírita há alguns anos e a transição se deu no dia que eu vi uma entidade de Umbanda pela vidência. Eu fui no Centro Espírita de Guaxupé e vi uma entidade que ela se chama Exu Caveira. E a partir daí eu comecei a estudar Umbanda a partir dos livros. Tinha alguns amigos, né? Tinha uma amiga em específico que recebia uma entidade, Pai Joaquim, e ele ajudou a gente nesse processo. E nesse processo eu fui visitando alguns terreiros, né? Em Guaxupé, em Guaranésia, me afinizei com alguns. E há 2 anos atrás, eu tive uma grande afinidade com o terreiro de Seu Zé Malandro, em Monte Santo. E foi ali que aconteceu esse processo de descoberta da Umbanda, né? E dessas entidades, e que foi se formando esse nosso trabalho. Porque a Jurema não é um trabalho comum na nossa região. Muita gente utiliza da ayahuasca, que é uma outra medicina lá do norte do país, para ter, né, as visões, o contato com a espiritualidade. É uma medicina que ela é administrada, é servida e após 40 minutos que vem o efeito dela, né? Então isso que dificulta, por exemplo, casos de viciação em ayahuasca, né? Além de seu uso religioso, que vai favorecer o encontro com a espiritualidade que todos podem ter, né? Salvo algumas ressalvas com doenças psíquicas, ela permite esse encontro com a nossa espiritualidade. Então ali, o seu Zé Malandro, que é o guia, que me aconselhou nesse início do trabalho, ele falou, olha, vocês vão trabalhar com a Jurema. E como eu já tinha consagrado a ayahuasca nesse período, eu já tinha até contato com um fornecedor de Jurema lá no Nordeste, que fornece a gente de Jurema. Jurema, o que seria então? Jurema é uma árvore que ela cresce lá no Nordeste, é uma espécie de acácia, né? E a acácia, ela é cultivada no mundo todo, né? No Egito, é feito o uso dessa medicina para aumentar a quantidade de DMT no nosso cérebro. Que o DMT, que é a principal substância que ela favorece a circulação no nosso sistema, ele está muito presente no nosso nascimento e também na nossa morte. Então, por isso que a pessoa que consagra, ela tem uma experiência de quase morte. Ah, que interessante, né? E qual que é o objetivo dessa vivência que vai acontecer?
O objetivo dessa vivência é ter um contato com a nossa espiritualidade pessoal. Então, tanto eu quanto a Luana, a gente é mestre de Jurema e a gente faz trabalho pra gente. A gente nunca chega pronto pro trabalho. É um estudo. Então, cada trabalho é um estudo novo. E quem pode participar? Qualquer pessoa pode participar, inclusive trabalho aberto para crianças, né? Para animais, a gente faz o benzimento, então é possível fazer, né? A bênção para os animais, eles são sentinelas, né? E pode ser visitado ou pode haver consagração, então trabalho aberto. E no caso seria uma medicina da floresta. Como que é isso? É um ponto Explica importante, direitinho. né, Luana? A gente tem as medicinas, mas a consagração não é obrigatória. Então, o nosso trabalho ele envolve tanto a minha espiritualidade quanto a espiritualidade da Luana. Então, a gente está ali para trabalhar as energias de quem procurar o nosso trabalho. E aí, nesse caso, que medicinas da floresta são ferramentas. Medicina da floresta é um termo que está sendo utilizado de uns anos para cá, mas são ervas que são trabalhadas tanto no xamanismo quanto na Jurema, que é a própria árvore, né? No xamanismo trabalha-se a ayahuasca, né? Que são 2 ervas, eu não lembro agora. Mariria, chacrona. Isso. E a gente tem rapé, sananga. O rapé ele é um pó, né? Que é aspirado também. E o interessante é que tudo é preparado, né? Por quem produz, né? A gente não prepara, a gente só aplica. É preparado num ritual, né, onde tem a consagração, todo um processo, né, de preparo dessas medicinas. E é chamado como medicina justamente porque faz um trabalho de cura. Eu já tive uma experiência com rapé, a experiência que eu tive era como se o rapé estivesse escaneando meu corpo. Então, assim, você pode tratar isso até com uma alta tecnologia da floresta que muitos não têm conhecimento. E tá tendo muita procura, o pessoal procura. E um ponto importante é que são realmente curas muito profundas. Então, vamos supor, a pessoa chegou no ritual, né? E ela utilizou o rapé. De repente vai ser o suficiente para ela. Existem alguns locais que a gente já frequentou que é obrigatória a consagração. Por isso que a gente colocou como não sendo. Porque uma pessoa comum, eu sou católico, quero visitar o ritual para ver como que é, né? Ele pode ir. Porque às vezes a gente fala a palavra ritual, a pessoa já pensa em algo macabro. Não, é algo simples, vem as entidades que dão passe. E a medicina ela é muito profunda. Então por isso que a gente tem que ir devagar, né? E você falou uma coisa que é importante, né? As pessoas de outras religiões, né, de doutrinas, tem um preconceito muito grande, né, qualquer pessoa, né, elas já levam para o outro lado. Porque não tem conhecimento, né, tanto eu quanto o Elbert, a gente vem de conhecimentos esotéricos, né, e a gente estuda, a gente não faz as coisas ao léu, a gente estuda mesmo, de livro, de fazer curso, né, de entender qual que é o impacto disso na saúde da pessoa, quem que pode realmente aplicar ou não. Então, assim, só o fato da pessoa ela estar ali, né, com a presença das entidades, ela não precisa fazer o uso da medicina se ela não quiser, mas ela já vai estar sendo abençoada. Né? A gente tem vários relatos das pessoas que já passaram com a gente que, né, sentiram ali uma presença espiritual muito grande, né, e depois eles contam pra gente que resolveu o problema, alguma né? coisa. Que teve encontros ali espirituais mesmo sem até o uso da medicina. E a Jurema também, a gente não faz o proselitismo, que é tentar convencer a pessoa que tem outra religião, outra crença, ou até a não crença, né? O ateu, por exemplo, ele pode ir na Jurema. Eu não acredito em Deus. Deus está na Jurema. Então ele pode ir porque a gente respeita. Senão não tem como ensinar as pessoas e nem a gente mesmo. Então se a gente entender que a gente tem a aprender com o outro, a gente consegue entender o caminho dele e contribuir. A gente não quer ensinar, a gente quer contribuir. Então é a própria espiritualidade da pessoa que guia o caminho dela. Tem pessoas que chegam na Jurema, elas consagram as medicinas, mas não tem caminho dentro da Jurema. Então elas são imediatamente encaminhadas. Então não é que elas são enxotadas, não é isso. A gente trata com respeito, trata com cuidado, mas a própria espiritualidade da pessoa direciona para outra coisa. Porque a gente vê necessidade no catolicismo, no evangelismo, no kardecismo. Então a gente precisa dessas pessoas. A gente está aqui como representante da Jurema. A gente é mais um. Então a gente não quer suplantar, não quer cobrir os demais.
né? E assim, como que vocês lidam com a parte desse preconceito? Tentam explicar para as pessoas, a própria família? Como que as outras pessoas veem isso? A minha família são poucos aqueles que vieram nos rituais. Eles sempre me perguntam por que você lida com isso, né? E ao mesmo tempo é um contraponto para mim, que como as minhas entidades, né? Essa guia de um preto velho, né? Que não é comum na Jurema. Geralmente é uma entidade de Umbanda. Então, às vezes, é um carinho que eles têm com a gente. Às vezes eu estou no trânsito e eu sinto o cheiro de uma erva, né? É um dia que eu estou com a cabeça agitada. Então, assim, eu faço o jogo de cintura. Então, eu vou, lido com a minha família, falo o essencial e faço o meu trabalho. A gente está para ter uma casa específica da Jurema em Gospé. Então, isso é algo muito bom para a gente. Então, eu acredito que o próprio trabalho vai mostrar o que a gente veio fazer. A Luana é uma pessoa que estuda bastante, né? Esoterismo, xamanismo, que é uma coisa que eu tenho, né, ainda pouco contato, tenho aprendido com ela. A questão das ervas. Então, o próprio trabalho que vai mostrar. E o tempo. Então, a minha família confia bastante em mim. E ainda tem desconfiança com a minha religião, que eu acho positivo. Que eles querem o melhor para mim. Lógico, né? E você, Luana, o que você conta um pouquinho da tua experiência? Então, vamos dizer que eu estou nesse caminho, né, de autoconhecimento e conhecimento espiritual não tem muito tempo, mas assim como o Elbert, desde criança eu sempre tive visões, né? Eu vejo as entidades, elas conversam comigo, né? Aí não dá pra gente contar isso pra qualquer pessoa, porque realmente a pessoa vai olhar e falar assim, você tá maluco? Eu falo, não tô, a minha terapia tá em dia, não sou esquizofrênica, mas realmente é um contato espiritual, né? A sensibilidade, já tive experiências fui da igreja evangélica por muito tempo, de fazer oração pela pessoa, a pessoa ser curada, né? O contato com as ervas sempre esteve presente comigo, né? Eu sou neta de uma rezadeira e de uma benzedeira. Então já assim, vem no sangue. Já vem. E quando eu fiz o curso, né, de xamanismo, para atendimento clínico mesmo, era como se eu já soubesse, já tivesse enraizado isso em mim. Então, e você acompanhava dos familiares ali? Sempre. Da sua família, assim, por exemplo, só você que tem esse contato ou não? A minha irmã também, ela tem uma sensibilidade muito grande, mas ela tá no caminho dela, né? E como que funciona isso? A pessoa às vezes tem essas visões ou tem alguma evidência, ela que escolhe, ela tem o livre-arbítrio, né? De seguir ou não, ou tem uma hora que tem um chamado? Eu entendo que a pessoa ela já nasce dessa forma. E, assim, aí é uma fala minha, tá? Quando alguém chega e fala assim, a pessoa é esquizofrênica. Gente, precisa entender o que é que essa pessoa tá vendo, porque, infelizmente, a ciência, ela não entende o mundo espiritual, né? Hoje em dia, a gente já está caminhando, né, para que alguns médicos, inclusive tem um psiquiatra que fala sobre o uso, né, da medicina da floresta, que é o Wilson Gonzaga. Ele divulga isso amplamente nas redes sociais, ele tem uma especialização, inclusive, né, para tratamento, e ele trata os pacientes dele dessa forma. Então, assim, a pessoa não entende, né, o que é e julga. Então, muito assim, julgamento, né? Eu acredito que a gente vai caminhar, né, para que essas pessoas que são consideradas aí esquizofrênicas, né, porque veem coisas, elas vão ter um atendimento um pouco mais holístico, né, que é uma visão mais ampla de entender o que é o contexto. Mas, na minha família, eu sei da minha irmã, né, não sou muito, assim, de ter contato com os demais, né? Eu fico ali mais no meu bem mesmo, que é minha mãe, a minha irmã. Minha mãe também tem uma sensibilidade muito grande, apesar dela ainda não compreender. Mas eu segui esse caminho, né? Eu guardei essas... Aí você foi procurar estudar para poder se entender. Nossa, se eu te contar como é que foi tudo Pode isso... Pode contar, estamos aqui para ouvir, né? Eu sempre guardei, eu nunca fui de falar, né? Eu fui começar a falar sobre isso com amigas na adolescência, na época. Naquela fase de adolescente, a gente queria ser bruxa. Aí que eu fui estudar? Wicca. Comprei livros, tudo, só que aí chegou num ponto lá de conhecimento que eu falei, não é isso que eu quero. Elas também entenderam dessa forma. Fiquei um tempo ateia, passei muito tempo na igreja evangélica e sempre eu vi as coisas, vamos supor, uma pessoa parece tá doente.
na hora ali, parece pra mim qual órgão dela que tá doente. Ah, que interessante. Então, assim, aí na igreja eu fui tendo experiências ali de orar, as pessoas serem curadas. Então eu vi que isso eu já nasci assim, né? Já nasci com esses dons. E quando eu vim pra Guaxupé, tem um pouco mais de um ano que eu tô aqui. Assim que eu mudei, passou, sei lá, acho que um mês mais ou menos que eu tava aqui. Um dia eu tava fazendo uma caminhada, quando me veio uma intuição de que eu iria conhecer alguém pra trabalhar. Aí eu falei, mas como assim trabalhar, né? Porque eu vim pra cá, trabalho. Passou, sei lá, um mês mais ou menos, eu procurando acupuntura aqui na cidade, cheguei na página do Elbert. Ele tinha feito uma postagem sobre... era tintura, né? Não, floral. Tintura de jurema. Alguma coisa assim. Aí eu peguei, entrei em contato, eu falei, não, como é que é isso? Aí a gente começou a conversar, fomos trocando as nossas experiências, né, os conhecimentos que a gente tem, achou muita coisa em comum. Aí ele fez o convite para eu participar de uma consagração, né, e eu fui. E aí ela pediu para trabalhar, ela falou, eu preciso trabalhar, eu falei, mas não é hora. Que interessante. E foi assim, foi indo, a gente, né, troca muita informação, conhecimentos, experiências espirituais que a gente tem. E agora a gente tá aqui. Que bacana. E esse vai ser o primeiro evento? Ou você já Esse é o 23º. 23º. Nossa. Acontece há bastante tempo, só que como a gente estava amadurecendo a ideia, né, Luana? Agora que a gente começou a divulgar. Porque na região tem muita gente que se interessa no nosso tipo de trabalho. Então, e às vezes tem pessoa que vai querer frequentar o nosso ritual e não quer aparecer, né? Não tem problema. Então, por isso que a gente coloca dessa forma, né? Para conseguir ser ético também com as pessoas que vêm. Uma outra coisa importante que a Luana falou é a respeito do médico, né? Quem tem esquizofrenia precisa tratar com o médico. E muita gente que procura a gente para participar do ritual, a gente permite, mas não permite a consagração. Porque a gente precisa ter esse cuidado. A gente não é contra o serviço médico. Ele está correto e ele tem função. O que seria consagração? Consagração é toda vez que a gente toma contato com a medicina. E a gente tem algumas medicinas que são as principais. Basicamente, no culto da Jurema Sagrada, a gente vai ter a Jurema, que é uma bebida feita a partir da raiz da planta, né? Que é uma planta nordestina. Então, se colhe partes da raiz dessa planta em períodos específicos do ano, onde, após a preparação, ela vai ter mais DMT, que vai auxiliar no transe, né? Que faz o processo espiritual da Jurema. Então, essa é a bebida principal. E aí, a gente tem essa bebida que é feita no Nordeste, que a gente adquire pronta de lá. E a gente tem também um vinho de Jurema que a gente faz aqui. Esse vinho ele é enterrado, né? Passa 21 dias embaixo da terra, né? Para receber ali as energias da espiritualidade. E depois a gente consagra entre a gente. Tem o Cauim, que é vinho com mel, né? Pode ser vinho com preparado de frutas, e todos são curativos. A gente tem a cachaça com o milho, que é servido aos caboclos, que são as principais entidades da Jurema, né? Toda vez que a gente ingere, consagração. Depois a gente tem a sananga. Então, consagração é o consumo. É o consumo. Entendi. Isso. A gente chama de consagração. Mas pode chamar de ingestão também, não tem problema. Não, para entender. Eu achei que era alguma outra coisa, assim. Então, consagração é o consumo. Então, dependendo da pessoa, o tipo de tratamento que ela está solicitando ali, do atendimento, ela não participa da consagração. Mas ela está ali na roda, né, para receber. Então recebe as energias, as orações, a mesma coisa. E é importante também para ela se afinizar com o processo. Vamos supor que ela chegue no ritual e fala, olha, eu não me afinizei com as entidades que vieram, com o processo que aconteceu, porque mesmo não consagrando, por ela estar no espaço que a gente está, ela está sendo irradiada. Então ela está recebendo as energias da espiritualidade. Então, não é para mim, tá tudo bem. Não é desrespeito. Eu quis conhecer e vi que não era para mim. Ok. Quem mais participa desse evento? A gente tem um pessoal de Americana, né, Luana? Tem a Ana Maria, que também tem uma casa de ayahuasca em Americana, né? O Pulsar o Coração da Terra. Tem o filho dela, o Igor, né? Que também está apto a dirigir, está num processo de cura interior, né? Para entender se ele vai seguir pela Jurema ou pela ayahuasca, né? E basicamente em atuação são esses dois. Depois a gente tem a Alessandra, que também é mestra da Jurema, também de Americana, né? Vem para se juntar aos nossos trabalhos. E
basicamente, que ajuda a gente na sustentação é o pessoal de Monte Santo, lá do seu Zé Malandro, a mãe Alice, o pai Odair, né? E no dia, assim, vem o pessoal da Umbanda, como que é? Quais os outros? Costuma vir sim. Às vezes o pessoal vem com a roupa ritualística da Umbanda, né? E vem católico também. Em alguns eventos a gente tira fotos, em outros não, né? Ah, tá. E a Jurema, sim, é uma cultura espiritual do Nordeste. Nordestina. Tem relatos até rupestres, né, Luana, de pintura em rocha, de consagrações de Jurema. Então, assim, a gente pensa no contexto histórico, seria uma das religiões mais antigas do país em atividade. Eu falei aqui em entidade de Umbanda. A Jurema não é a Umbanda. A Umbanda veio após a Jurema, né? Isso não é consenso, que tem surgido com o Zélio, a Jurema em São Paulo, perto de 1910, por ali, mas a Jurema é muito mais antiga. Então, os indígenas já consagravam, né? E para eles é muito natural, é o que a gente busca resgatar. Às vezes, a gente não tem a imagem que tem o catimbó, por exemplo, né? Que é uma prática que mistura catolicismo, né, a prática cigana, que tem uma espiritualidade muito forte, né, o sufi, né, que envolve lá os árabes, e então a gente chama isso de catimbó. Então envolve basicamente a Jurema por trás. E no Nordeste é muito mais comum, e aqui na nossa região não tanto. O que o pessoal faz aqui? Juremasca, que usa ayahuasca e coloca a Jurema. Entendi. No início do nosso trabalho, a gente fazia Juremasca. Então, a gente colocava a ayahuasca para abrir a força e, em seguida, colocava a Jurema. E vai muita gente curiosa lá, não vai? Vai bastante Porque curiosa. A ayahuasca, todo mundo fala, né? Todo pessoal, nossa, né? Mas... Já viu, às vezes vai pro lado, não pelo espiritual, né? Vai pro lado do Não tem problema vir pelo lado do oba. porque a pessoa encontra o que ela veio buscar. E como eu falei, a espiritualidade pessoal da pessoa tá de olho. Ela falou, opa, você vai consagrar ali, peraí que é o momento que eu vou atuar, né? Atuar para ajudar no desenvolvimento, para trazer, né, a espiritualidade. Então, a gente acolhe bem quem busca pelo oba-oba também. Porque a gente não pode julgar. Fala, não, você veio pelo oba-oba? Qual? Né? É desconhecido. Por isso que ele busca o oba-oba. Só que a gente adverte. Você vem pelo oba-oba, você vai encontrar. Quem procura, acha. Verdade, né? E aqui, você falou da Umbanda aqui, de terreiros. Aqui em Guaxupé tem muita coisa. Assim, a gente pouco fica sabendo, né? A gente não vê divulgação, sabe por um ou por outro de algum terreiro. A gente conhece mais as benzedeiras tradicionais da cidade. Como que é essa parte? Olha, no nosso aqui. caso da Jurema Sagrada em Guaxupé, a gente aguardou a permissão da espiritualidade para fazer essa divulgação. A gente tem a nossa página no Instagram, no Facebook. Qual o nome que é do Instagram? Chama Jurema Preta Guaxupé. É necessário que tenha uma autorização da espiritualidade para fazer essa divulgação. Então a gente teve, né? Basicamente o nosso trabalho ele é guiado pelas entidades mentoras, tanto minhas quanto da Luana, né? Então o próximo ritual mesmo, ela que vai fazer a direção do ritual, né? Vai direcionar, vai fazer as tinturas, e assim que está surgindo a Jurema. É um trabalho que tem 2 anos, mas que está expandindo agora. Então a gente começou consagrando entre a gente, para entender a medicina, porque é um trabalho que vem a partir da espiritualidade. Então a gente buscou formar as bases desse trabalho para então divulgar. Então a gente está iniciando. Agora em Guaxupé, cada casa de Umbanda, né, existem casas que consagram a Jurema, segue da sua forma, né? Não, mas interessante, gente. Achei muito bacana o tema. E, assim, eu acredito que muitas pessoas também estão pensando um pouco diferente, né? E como eu falei pro Elbert, vamos continuar depois, numa próxima oportunidade, contar mais um pouquinho, né, sobre esses trabalhos aqui das casas de Umbanda, terreiros, trazer as benzedeiras tradicionais, porque acho que o mundo está aberto a tudo isso, né? E como que vocês veem isso, essa parte? As pessoas desconhecidas, né? A cidade, o Guaxupé é uma cidade praticamente católica, mas a gente vê pessoas do catolicismo ou do evangelho, né? Evangélicos, né, que na hora do aperto ali procura centro espírita, procura benzedeira, procura alguns caminhos de cura, né? Deus eu tive a tá oportunidade aí, né? de ir no Vale do Amanhecer. E eu escutei lá uma coisa que eu achei muito interessante, eu procuro utilizar na Jurema.
eu sentei com o dirigente para ele fazer a anamnese, né? Para me receber no Vale do Amanhecer, que é uma doutrina espiritualista que surgiu lá em Brasília, a partir da tia Neiva, né? E ela traz algumas entidades espirituais, extraterrestres também. Eles se vestem com roupas coloridas para cuidar das pessoas. E ele falou o seguinte, ele falou, olha, você chegou aqui no Vale do Amanhecer, seja bem-vindo. Qual que é a sua religião? Eu falei, bom, eu sou da Jurema, né? Estou em processo de desenvolvimento do nosso grupo espiritual. Ele falou, olha, todos que chegam aqui, a gente fala que a gente quer que sejam ainda mais da sua religião. Se você se identificar aqui dentro do Vale do Amanhecer como sendo do Vale do Amanhecer, a gente te acolhe, te ensina, te instrui. Se você for católico, volte para o catolicismo, seja um catolicismo fervoroso. Precisou do Vale do Amanhecer? Volte para o Vale do Amanhecer. Então é isso que a gente busca praticar na Jurema. Porque imagina se a Lucinéia vai e procura o ritual. Obteve a cura de uma tendinite a partir da medicina. Que existem relatos, tendinite, né? Doenças oncológicas, cânceres, né? Não está preso, pode voltar para o catolicismo. Vai ter ali a gratidão pela Jurema, porque estava no seu merecimento, pode voltar para a sua religião. É importante essa parte do merecimento, né? É importante. Porque tanto os milagres, né, da Igreja Católica, quanto curas espirituais, tudo depende do merecimento divino, né? Sim, então é uma coisa, se vocês são os instrumentos. Exatamente. Né? Mas o merecimento vem lá de cima, né? Sim. Isso é importante a pessoa entender, porque quando ela procurar o nosso trabalho, ela vai saber, porque é ela que precisa fazer. A gente está ali para aconselhar, mas vai ajudar, eu falo que no máximo 30%. 70% é a partir da pessoa. Que legal. E assim, a Luana falou, eu também sou de origem evangélica, então a minha base foi feita na congregação cristã. Eu mantenho contato com os irmãos, né? Eles sabem da minha crença e não existe crítica. Eles me tratam bem, existe respeito, eles são muito organizados, eu admiro eles, né? A minha avó é da congregação, tem culto em casa todo mês. Sempre que possível eu estou lá, né? Aprendo com eles. Então, acho que esse é o caminho. Se a gente se fechar, falar, não, eu sou da Jurema, eu não posso ir, por exemplo, num centro espírita. Se eu precisar, eu vou. Tá tudo bem. Isso que é importante. Liberdade da pessoa escolher o que é melhor para ela, né? Que é a necessidade do momento. Né? Não fica tomar uma coisa só. Às vezes a pessoa fica ali, não, eu nasci nessa religião, eu tenho que seguir essa religião. Né? Eu já vi pessoas também que têm dons, têm evidências, né? Mas não aceita e quer seguir, não, eu sou evangélica. Fala, mas e os dons que você tem, apaga? Como que funciona? Uma hora vai ter um chamado, não vai? Vai ter um chamado. Mas eu acredito que dá certo também seguir assim. Porque o caminho nosso, falando assim especificamente de mim, é um pouco mais difícil. Porque muita gente me fala, Herbert, se você voltasse a ser espírita, né? Eu nunca deixei de ser espírita, mas só que a Jurema me acolheu de uma forma que era o que eu precisava. Que você identificou mais. Porque qual o problema de ir no catolicismo, de ir no evangelismo? Eu tenho que aprender com um ancião que prega a palavra, tenho que aprender com o padre. Eu acho bonita a igreja católica, acho bonita a insensação, né? Então, é realmente o momento. E a gente tem esse direito, a gente é ser humano. Buscador. Ser humano buscadores. Então, amanhã ou depois, a gente pode estar na Jurema ou pode não estar, mas eu acho que é importante a gente ter esse respeito pela nossa espiritualidade pessoal. Porque ela me acolheu quando eu precisei, né, Luana? A gente precisa estar aberto e ser sensível que a espiritualidade, de forma geral, né, tem a nos falar. Independentemente do lugar, da religião, né, que a pessoa está... Que basicamente a gente não tem rótulo. A gente tenta se rotular, que eu sou isso, eu sou aquilo. Quando a gente se rotula, a gente se perde. Então, o objetivo é interpretar as situações. O que está acontecendo? A gente abre um ritual mensal. Tem casas que fazem semanal, que fazem quinzenal. Pra gente está suficiente. Nosso ritual é curto. Ele dura 3 horas no máximo. Então, a gente optou por fazer dessa forma, porque, eu até estava falando no início, é uma coisa importante. A ayahuasca, ela traz uma força vigorosa, forte. A Jurema traz uma força mais sensível, mais delicada. Então, para conseguir acessar a força da Jurema, a gente tem que estar mais tempo na consagração. Ou ter mais dom espiritual também, né, Luana? Que no meu caso, né, o dom
não contou tanto. Eu fui chegando no caminho, no processo. Foi uma caminhada. Passei por terreiro, passei por centro espírita, passei por outras escolas de religião, né, pelo esoterismo. E eu me vejo hoje identificado na Jurema. Que bom, então. Pessoal, o papo foi ótimo, adorei. E quero voltar, às vezes, para a gente comentar mais vezes, trazer essa... um pouco... como é que fala assim... A gente contar para as pessoas, né, sobre como que funciona, como que é, né, geralmente o pessoal fala, fez um ritual, pronto, é tudo magia negra, né, aí você vai no centro espírita, credo, né, você mexe com os mortos, então vamos, tá aberto aqui os microfones, o estúdio, para a gente poder levar mais informação para as pessoas, né, eu espero que o evento seja um sucesso e que mais eventos desses aconteçam e vem aqui contar pra gente. Legal, viu? muito obrigado, Luciene. Muito obrigada. E até a próxima, então. Até a próxima.